A plataforma Ensino Superior traz um tema absolutamente fundamental, importante e novo na questão de tecnologia para a educação. Nós vamos falar de metaverso na educação, uma ferramenta que pode revolucionar, que deve revolucionar a educação, que pode sedimentar o caminho do EAD, de atingir regiões mais longínquas, evidentemente, que por ser uma coisa pós-internet, digamos assim, ela tende a ter um tempo de maturação e barateamento, etc. Então, nós estamos com 4 especialistas, Pedro Bocchese, Anders Rinaldi, Cristiane Costa e Margarete Lazares Clays. Tá? Obrigado a todos pela presença, obrigado também a Adeline, que está nos ajudando a realizar e trazer essa ferramenta absolutamente fundamental para o entendimento dos gestores de educação superior. Eu vou começar com Pedro Bocchese, que é doutor em ciência da linguagem, mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de software, professor, autor de livros e aí diretor executivo da Núcleo Sistemas. Então, é uma pessoa com muita experiência nisso aí, também atuando na educação. Pedro, para situar todo mundo no mesmo ponto, você podia falar um pouquinho sobre o metaverso em si, na vida das pessoas, o que ele vai transformar, e depois entra um pouquinho na questão na educação, como é que você vê, porque em seguida o Anders Rinaldi, que é até formado em audiovisual, especialista em gestão, vai estar conosco falando sobre a experiência que ele tem sobre isso, em educação, em hospital, em medicina, é uma coisa absolutamente fantástica. A Margarete vai falar um pouco do mercado, ela é uma engenheira de gestão do conhecimento, também com experiência tudo que é área da educação, o currículo dela é muito grande na área da educação, passou por tudo que é lugar. Isso, então, dá a ela também condição de fazer uma análise de como a educação pode ser impactada com mais essa ferramenta. E a Prisciane vem com uma história da educação profissionalizante e com vários casos. Vai ser um 360 graus na questão do metaverso. Pedro Bocchese, por favor, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, Edmilson, pela oportunidade aí de conversarmos sobre esse assunto que vem sendo bastante pautado em diversas redes sociais, internet e mercado. Fico muito feliz de poder estar junto aí com o Anders, com a Prisciane, com a Margarete, nesse dia e falando um pouquinho sobre as nossas experiências, sobre as nossas perspectivas e reflexões, basicamente sobre o metaverso. Falando um pouco de metaverso, eu acho que é interessante nós tratarmos ele, e todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu trago ele como passado, presente e futuro. E aí tentar descrever um pouquinho porquê desta abordagem. Trago aqui como passado, porque talvez muitos ainda não tenham conhecimento, mas o conceito metaverso ele foi cunhado, tá, em 1992 por um autor chamado Neil Stephenson, em um livro chamado Snow Crash, ou simplesmente uma tradução que é a nevasca, onde ele descrevia um universo gerado por computadores, ou seja, um grande cyberespaço. Dentro desse romance de ficção científica, muito interessante, e já deixo aqui como sugestão para que vocês possam fazer a leitura, ele fala de um ambiente bem complexo, principalmente quando nós tratamos de um momento onde as pessoas querem fugir da realidade, então essa fuga da realidade ela está muito presente neste livro e basicamente como estrutura do conceito metaverso. Fala-se muito sobre uma realidade distópica, onde basicamente as pessoas entendem que o mundo real não faz parte da vida delas, e elas buscam um mundo totalmente virtual, onde dentro desse mundo virtual existem sim avatares, existem diversas situações onde fazem com que as pessoas
comecem a estar mais confortáveis dentro desse mundo virtual do que propriamente no mundo real, né? Fazendo alguns pequenos exemplos, podemos destacar talvez, e inclusive está citado no livro, onde a pessoa talvez no mundo real ele tenha uma casa pequena e no mundo virtual, ou seja, no metaverso, ele tem um ambiente totalmente, uma casa totalmente equipada com os melhores equipamentos, eles têm casas maiores, né, conversa com diversas pessoas, inclusive pode trabalhar. E eu sempre tento trazer, né, como essa primeira parte da conversa, que no entendimento hoje, né, aplicado de metaverso, ele é concebido sim como um cyberespaço coletivo compartilhado. E aí vai fazer uma divisão muito clara de realidade virtual, de realidade aumentada para o metaverso, né? Ou seja, esse ambiente totalmente criado, sim, modelado tridimensionalmente, ele começa a relacionar diversas pessoas, né, dentro deste cyberespaço, né, que sim foi construído por computadores, né? Os computadores dão essa sustentação. Ele pode utilizar-se de realidade virtual, a qual, inclusive, tanto na série Upload, é um belo exemplo, como no filme O Jogador Número 1 também se apresenta essa utilização de realidade virtual. É possível utilizar a realidade aumentada. Dentro desta concepção de metaverso, se utiliza a inteligência artificial, tanto para a construção dos avatares, que são ou avatares humanos ou não humanos, tá? Isso faz parte muito dessa concepção, onde as pessoas começam a buscar uma representação de si mesma, e essa representação pode ser num formato mais semelhante a si mesmo, como num formato de humanoide, ou mesmo num formato, exemplo, como Fortnite trabalha, como outras estruturas de games trabalham, né? Sim, é necessário essa relação com comunidades, com áudio, a questão própria da Web 3.0, do 5G, muito fortemente dando sustentação ao que nós falamos hoje de infraestrutura para que esses ambientes, estes metaversos, e aí a primeira coisa que eu sempre trago, o conceito metaverso cunhado, mas hoje se fala de metaversos no plural, ou seja, diversos metaversos. E, por fim, né, trazendo também essa relação de autoria, de posses, que basicamente nós vamos estar falando das próprias NFTs, né, estruturadas dentro da blockchain, né? Então, ou seja, essa camada de visualização, né, onde é possível também ter um controle e monetização dentro desses ambientes. Falando um pouquinho sobre linha do tempo, que eu acho que é bem interessante nós pautarmos hoje em dia, claro que falando de presente, nós estamos enxergando diversos cases, né, como exemplo, Decentraland, Sandbox, né, próprio Gather, as próprias estruturas hoje que nós falamos de Fortnite, uma ideia e concepção de um The Sims, né, de um Second Life, que antigamente se falava muito sobre essa concepção, e eu sempre brinco, né, quem já viu o Matrix e a série Black Mirror, eu digo que o Second Life, né, entrou na Matrix e num determinado momento assistiu a série Black Mirror e hoje, né, ficou concebida no presente essa questão de metaverso, ou seja, diversas características que vão, de certa forma, construindo, reconstruindo e construindo de novo, né, os conceitos, como muito foi pautado quando teve a inserção da internet. No entanto, né, provavelmente falando um pouco sobre essa linha do tempo, nós vamos notar que ela iniciou basicamente com aplicações baseadas em realidade virtual e realidade aumentada, onde, inclusive em Harvard, né, na Universidade de Harvard, já começava a se fazer os primeiros experimentos, mais ou menos em 1969, né, rapidamente, em 1980, os primeiros autores, principalmente o Jaron, né, cunhou o conceito de realidade virtual, a própria NASA, mais ou menos ali em 85, já começou a fazer treinamentos. E por que eu tento abordar isso? Porque muitas vezes as pessoas criam algumas confusões no quesito conceitual entre realidade virtual e metaverso, ou mesmo realidade aumentada, realidade mista, etc. Então,
tentar trazer essas diferenças, né? Por isso essa linha do tempo. Quando nós falamos desses movimentos onde as pessoas começam a entrar dentro desses espaços, né, criados por computadores, nós identificamos uma área de entretenimento, né, principalmente as primeiras consoles, onde a Sega foi uma das precursoras aí para implementação de games, né, com alta performance e alto realismo. Então, em torno de 20 anos, entre 1990 e 2010, né, ficou basicamente a área de games inserida, né, com essas estruturas. Logo depois, né, nós começamos a ver um movimento muito fortemente das empresas, né, as empresas começando a investir em estruturas utilizando óculos de realidade virtual, e aí nós podemos falar da primeira evolução lá de 2011, mais ou menos, que o Oculus Rift começou a ser implementado para treinar colaboradores. O Google Glass, a Samsung lançando o próprio Gear VR, né, o lançamento do óculos dele, onde se acoplava um smartphone, mas não era um smartphone com um conector para dar mais performance e processamento para tudo isso. E, por incrível que pareça, em 2014, mais ou menos, o Facebook, né, na figura do Zuckerberg, ele compra o Oculus Gear, né, da Samsung, e basicamente todo o mercado para, né? E depois o Gartner Group, mais ou menos em 2016, ele começa a falar de surgir, né? Então, basicamente a aplicabilidade de realidade virtual, realidade aumentada e a própria concepção de metaverso, né? Com base nisso, por surpresa ou não, o ano passado, então, né, o Zuckerberg vem a público, faz uma estratégia muito interessante, né, na minha perspectiva, onde ele troca o nome, traz novamente esse cunho chamado metaverso, esse conceito chamado metaverso, e traz para si, para que ele diga o seguinte: bom, no nosso metaverso, no metaverso do Facebook ou da Meta, nós vamos poder fazer quase tudo. E aí eu trago aquela resposta para o presente. Então, falando um pouquinho sobre o passado de 1992, onde sim tem um livro, trazendo um pouco para o presente, que é todo esse movimento que o Zuckerberg e as demais empresas de tecnologia trabalharam, né? E começaram a desenvolver diversos projetos, né? Hoje, basicamente, começa-se com plataformas de colaboração, reuniões, entrevistas, né? Algumas ações específicas, né, de trabalho, né, muitas vezes desse compartilhamento, né, de conteúdo, mas ainda existem algumas premissas futuras. E, para mim, uma das principais premissas futuras é a questão da interoperabilidade dos metaversos, né, que daí eu deixo como futuro. Mas, né, finalizando aqui essa breve primeira parte aqui, falando um pouco sobre metaverso, eu tento destacar ele como elementos que fazem parte de um metaverso. E aí nós vamos estar muito fortemente falando de moedas digitais, nós vamos estar falando de novas estruturas de compras, né, de marketplaces, de compras digitais, e aí trazendo um conceito já, inclusive, de meta-commerce. Nós vamos estar remetendo para isso tudo as NFTs, né, a relação de dispositivos independentes, ou seja, por que é tão importante nós termos uma infraestrutura de sustentação? É porque um óculos ele não pode mais depender de um equipamento para mim conseguir executar, né? Seja um óculos de realidade virtual, um óculos de realidade aumentada, né? Ou uma roupa propriamente dito. Trata-se muito dessa relação de gamificação, do uso de bens digitais, avatares, mídias sociais, né? Trazer também essa relação específica de entretenimento, mas também ambiente de trabalho, né? Tudo baseado-se num conceito de processamento de linguagem natural. O que de certa forma, hoje tem se aplicado dentro da área de educação, né? Basicamente, nós desenvolvemos alguns projetos, né? Dentre eles, um laboratório de anatomia, inclusive foi feita uma avaliação pelo Ministério da Educação, né? Numa das avaliações de autorização de um curso de enfermagem, onde a pessoa podia interagir com partes do corpo humano e conseguir visualizar as suas respectivas ações, né, as causas e efeitos, inclusive as descrições de cada parte. Trabalhamos também dentro do curso de odontologia a questão de provas objetivas, onde foi criado um ambiente onde as pessoas entravam e estavam situadas na língua, dentro de um consultório,
e a partir daí a pessoa ia fazendo alguns procedimentos na boca, né, e ele sendo situado na língua, identificando inclusive algumas restrições específicas. Na área de direito, né, salas de aulas que buscam uma representação no formato de audiência, onde um dos cursos que nós trabalhamos fez uma audiência pública com promotores, juízes, réus, advogados, etc. Durou mais ou menos em torno de 4 horas e meia. Né? Trabalhar também essa relação de salas de aula sobre uma nova perspectiva, né? Então, ou seja, eu ser um avatar, conversar com os meus colegas, ouvir o professor falar, então, todo esse movimento muito interessante. Dentro da área mais de fisioterapia, educação física, alguns projetos, né, a qual buscavam, né, trabalhar as questões, né, específicas dos membros inferiores e superiores, né, além, né, específico de entrevistas, reuniões muito situadas dentro de uma concepção no âmbito educacional, além sim de utilizar-se de realidade aumentada, né, em vários aspectos quando se faz uma apresentação de alguns objetos, né, as quais seja possível o próprio aluno, né, conseguir visualizar esses objetos, né, no meio, né, de uma aula. Né? Então, isso tem se construído muito fortemente dentro da área da educação. Então, basicamente, né, tentando finalizar, nós estamos falando do metaverso como uma fuga da realidade, né, isso trazendo lá para 1992, vindo para o hoje, para o presente, nós estamos falando de uma materialidade muito fortemente de alguns cases, aí podemos estar falando de casamentos, shows, etc., e aqueles exemplos que eu citei na área educacional, e como futuro nós estamos falando, né, sobre interoperabilidade de metaversos, ou seja, eu conseguir, né, me teletransportar de um metaverso para o outro, né, ambientes que possam dar sustentação a dispositivos independentes, ou seja, sem a necessidade de acoplar um computador ou alguma coisa, né, que tenha performance, processamento, né, e que seja possível eu, através de um dispositivo, adentrar dentro desse ambiente. Hoje não tem pesquisa ainda na área da saúde que sustente o volume de horas ou de tempo que um usuário, utilizando um óculos de realidade virtual, ainda possa ser utilizado. Então, por isso que eu trago sempre o passado, o presente e o futuro dentro do metaverso. Obrigado, Pedro. Foi excelente. Deu um panorama histórico dessa evolução aí. Nós estamos falando de 30 anos atrás, quando se pensou, se falou nisso, até os dias de hoje. O Anders Rinaldi, ele é formado em audiovisual, especialista em desenvolvimento e gestão de produtos digitais, trabalha com modelagem, 3D, design de games há mais de 7 anos, né? Desde 2015. E o que ele vem falar para a gente? Ele integrou a equipe de inovação do Hospital Alemão Oswald Cruz, que desenvolveu solução para educação médica e planejamento cirúrgico. Então, acho que ele tem uma história super interessante de aplicação do metaverso. Fala um pouquinho, Anders, obrigado pela sua presença, tá? E estamos muito ansiosos para ouvir essa sua experiência. Obrigado, Edmilson. Primeiramente, é um prazer estar aqui para falar com vocês e para o público também, né? Mas no meio de um pessoal tão fera, né? Acho que a minha experiência, assim, eu sou nascido em 93, né? Então, já nasci, assim, depois que já tinha rolado muita coisa, né? E a minha primeira experiência com realidade virtual foi aí, quando o Pedro citou, foi na Escola Politécnica, né? Na elétrica. Ainda era aquele equipamento que você tinha que montar sensor no canto da sala, né? Tinha todo um setup ali, dependia de uma computação que poucos lugares tinham, né? E é muito impressionante, mas muito positivo também eu ter participado de todo esse crescimento tecnológico e essas tecnologias que habilitam o metaverso, né? Então, assim, computadores cada vez mais miniaturizados, mais eficientes, né? A largura de banda disponível hoje em dia permitem novas aplicações que na época já estavam no horizonte, mas ainda tinha muito para caminhar, né? Então, acho que é muito interessante ter visto essa trajetória, por mais que curta, né?
eu estava nessa época, eu ainda estava começando a mexer com games, e aí depois que eu usei a realidade virtual, meio que tomei essa decisão de entrar para esse mundo, né? Tanto que do audiovisual eu fui fazendo uma transição de carreira aí para o lado de desenvolvimento de software puro mesmo, né? Por mais que o elemento da imagem ainda seja fundamental, né? E aí, para trazer um pouco esse caso do Hospital Oswaldo Cruz, foi muito interessante porque ele começou, né, com uma provocação de um médico e professor usando um atlas de anatomia em realidade virtual, né? Então você tinha ali todo o corpo humano modelado em 3D, com textura super realista, super legal. Mas aí a provocação dele foi, muito bom esse atlas aqui, anatomia assim, saudável, está muito bem representada, mas como que eu trago o meu paciente aqui para dentro, né? E aí foi a partir desse desafio que a gente abriu um projeto ali no hospital, que foi de trazer as imagens médicas diretamente, né, da tomografia, da ressonância magnética, para dentro da realidade virtual, né? E aí conseguimos, né, vencer essa primeira barreira. Quando o primeiro cirurgião encostou no software, aí eles ficaram em choque, porque eles começaram a perceber a aplicação não só na parte de ensino, mas também a aplicação clínica, né? Então, a partir daí, a gente abriu 2 frentes no projeto. Uma para fazer o mesmo software funcionar em realidade mista, né, usando as HoloLens da Microsoft, então, para poder ser usado dentro do centro cirúrgico, né, e também uma vertente, né, paralela, mas que serviria para fazer reuniões médicas e fazer discussão de casos clínicos dentro desse software, dessa plataforma. E aí a gente já pode começar a falar de metaverso, né? Então, um espaço 3D compartilhado, com interação, voz, e na qual você permite uma atividade para além do game, né? Porque talvez um dos principais desafios nesse momento seja dissociar essa palavra, né? Esse tema do metaverso, de onde ele começou, né? De onde ele começou, não, perdão, mas de onde ele foi recentemente resgatado, né? Que é no contexto de rede social, o Zuckerberg tentando reviver talvez um pouco o Facebook, né? Tentando mudar um pouco o modelo de negócio. Então, eu trouxe uma imagem aqui, vou passar rapidamente, só para dar uma visualidade aqui do que a gente fez ali no Oswaldo Cruz, tá? Deixa eu ver, compartilhar a tela. Vou pedir só para vocês me avisarem quando aparecer aqui. Aqui vocês estão vendo um médico analisando o caso real de um paciente. Chegou? Eu não escuto vocês. Chegou. Ah, ótimo. Tá. Ele está fazendo a análise de um caso real de um paciente usando o próprio exame de imagem, né? Então, a gente retirou essa imagem diretamente da tomografia, e aí o médico consegue pegar na mão, literalmente, o paciente real dele, fazer a análise, fazer um planejamento, e aí, no caso, era um tumor que estava aqui na traqueia do paciente, e usando dessa ferramenta, o médico conseguiu discutir com a equipe e pensar na melhor abordagem cirúrgica. Então, você pode ensinar cirurgia, você pode ensinar anatomia, mas você também pode começar a usar para intervenção, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente fala quando a gente pensa no futuro do metaverso, né? Se ele começa a ser desenvolvido através de uma empresa focada em redes sociais, acho que o nosso papel, principalmente como desenvolvedores e empresas de tecnologia, é pensar onde mais que a gente consegue chegar a partir disso, né? E aí vou trazer aqui também uma outra aba que traz um pouco um exemplo de outras aplicações que podem servir tanto na indústria, né, como também para educação. Então, é uma imagem breve aqui também, mas só para trazer, somos eu e um desenvolvedor da Dive mexendo em alguns objetos aí 3D, em um ambiente 3D. Então, aqui a gente está simulando uma aplicação possível para a indústria, né, que é para apresentação de ativos, né, e a gente tem recebido uma procura da parte da indústria, principalmente quando se tratam de ativos que você não pode sair transportando de um lado para o outro, ou para otimizar também a vinda de profissionais para conhecer determinados objetos, determinados elementos ou locais. Então, você consegue fazer uma
uma experiência na qual a pessoa deixa de ter as barreiras geográficas, né, as barreiras logísticas que costumavam existir. E aí, vou aproveitar para colocar, né, uma visita a um local totalmente diferente. A gente fez uma experiência aí que você entrava em uma cidade chinesa, e aí você conseguia ouvir alguns provérbios, alguns aspectos da cultura chinesa dentro desse espaço compartilhado. Então, acho que as aplicações são muito variadas, né? E atualmente qual que é a questão, né? Acho que algo que o Pedro trouxe que é muito interessante é que a gente, no Snow Crash, as pessoas entravam no metaverso para fugir da realidade, né? E a minha visão pessoal, claro, né? Mas eu acho que eu compartilho isso com um grande grupo de pessoas, é que o objetivo não é prender a pessoa dentro do metaverso, não é querer, né, fazer ela fugir de uma realidade distópica para se esconder dentro do digital, né? Eu acho que a visão que eu tenho particularmente é que todas essas tecnologias elas sirvam para melhorar a vida das pessoas no dia a dia, né? Então você entra lá, você desenvolve alguma atividade, você faz uma troca, você aprende uma nova habilidade, mas você leva isso de volta para sua vida real aqui, né? Palpável. Então acho que esse é um pouco um desafio, principalmente quando você está falando de tecnologias que estão com uma adoção crescente. Você tem aquela curva, né, de todo mundo está desenvolvendo, todo mundo está inventando, vai ter milhares de soluções, mas quais delas vão sobreviver? Né? São aquelas que trazem valor real. Né? Então, eu, assim, vejo que tem muita coisa surgindo, muita coisa muito interessante, muita coisa que é experimental e que pode ser que dure ou não, mas que, à medida em que as pessoas entrarem, elas vai ocorrer uma seleção meio natural, meio artificial, meio digital, mas assim, uma seleção do que realmente agrega valor e o que a gente pode trazer, né? Então, na prática, assim, para a área da saúde, inclusive um dado é que, assim, os maiores compradores de hardware de realidade virtual atualmente são as escolas de medicina, né? Então, eles veem valor porque realmente isso traz um impacto. Tem estudos que comprovam que você tem uma retenção maior do conhecimento, né, a partir de uma experiência em realidade virtual. Isso acho que é um conceito que o Lenier trouxe também da sensação de presença, né, e da possibilidade de criar empatia usando a realidade virtual, no caso, né? Mas a gente tem outras experiências também usando realidade aumentada, né, que você agregar informação sobre o mundo real. Então, acho que um exemplo que todo mundo já começou a ver são os trabalhos da Google usando realidade aumentada, né? Então, você trazer informações sobre o mundo real sobrepostas a um mapa, né? Mas isso, assim, acho que é a superfície do que pode ser feito, né? Então, tem experiências também de você trazer experiências híbridas, né? Na verdade, então você tem elementos do mundo real, elementos digitais misturados, interagindo, e com hiperlinks, né? Para textos, para vídeos, para outras experiências, né? Então, acho que é interessante pensar nisso como o começo, né? Agora que temos a confluência de muitas tecnologias habilitadoras, o começo de um mundo, de um oceano azul, assim, né? De muita descoberta, e é até difícil você dizer para onde vai, né? Por isso que os metaversos ainda são algo que é positivo para mim, né? Acho que é uma visão de que a gente tem muito para explorar e não dá para fazer tudo sozinho, não vai ser uma empresa só que vai fazer. Então, quanto mais gente entrar para esse mundo, melhor. E aí, do ponto de vista da educação, é legal trazer que a gente tem a perspectiva de usar o metaverso e as ferramentas da realidade virtual como uma forma de educação, como um espaço de educação. Então, você cria ambientes, cria experiências, cria metodologias novas, né, usando dessa tecnologia, mas também tem a outra ponta, né, que você precisa preparar a mão de obra para produzir esse tipo de coisa, né? Então, assim, se existe uma oportunidade de criar objetos educacionais, também existe a oportunidade de criar profissionais, criar educadores, para que, enfim, o mercado de trabalho consiga, né, absorver, né, e criar pessoas capazes, né, e que realmente levem isso para frente, porque a tecnologia às vezes está aí, mas quem faz acontecer mesmo são as pessoas, né? E essas pessoas precisam estar preparadas. Essa é um Legal, pouco Anderson, muito a minha obrigado. visão. Nós estamos aqui falando nessa meia hora, na verdade,
ficção científica, aparentemente, né? Os termos, as possibilidades, é uma coisa absolutamente inacreditável. Só para completar, Anderson, e é rapidinho a sua resposta, o Oswaldo Cruz continua na escola de enfermagem trabalhando com metaverso? Sim, tem uma faculdade e uma escola técnica, né? O Oswaldo Cruz fez aquisição de hardware para realidade virtual, e aí, atualmente, eles usam tanto essa solução, que é o River Toolkit, né? Que é uma ferramenta para importar exames de imagem, para fazer análise, e também algumas outras experiências que são aulas assíncronas, né? Então, a gente criou um sistema em que você consegue criar uma sala de aula, você grava o professor em estúdio, e aí os alunos conseguem assistir às aulas que eles querem, visitando salas diferentes e vendo conteúdos diferentes, né? Então, é como se fosse um novo espaço físico, né? Digital, talvez, né? Físico-digital para a escola, mas que você consegue criar conteúdos e interações ali dentro, né? Então, é um dos hospitais que está fazendo isso e a gente percebe que o ecossistema de inovação hospitalar tem adotado essa tecnologia muito na parte clínica, né? A gente vê casos de separação de gêmeos siameses usando realidade virtual, né? O planejamento dessas cirurgias. Então, desde a parte de ensino até a parte clínica mesmo. Legal. Muito obrigado. Você falou aí de aulas à distância, tudo, né? A pandemia serviu, né, num ponto positivo na educação, para consolidar muito a questão do EAD, que estava um pouco marginalizado, muito mal falado, né? E agora ele ganhou um status novo e acho que com isso ele abre caminho para o metaverso. A Margarete Lazares Clays, ela está, diferente de vocês dois, ela está no dia a dia conversando com o mercado, conversando com as pessoas, analisando necessidade, vendo a aplicabilidade e a possibilidade das instituições de ensino se integrarem nesse mundo. Então, acho que ela tem uma experiência e vai contar para nós como é que ela vê tudo que vocês falaram e que ela também acabou. Eu acabei de ler hoje um artigo dela sobre exatamente o metaverso na educação. Margarete, como é que você conta um pouco para nós o que o mercado, que as pessoas estão reagindo frente a essa nova ferramenta que aparentemente, não sei em quanto tempo, vai revolucionar a educação. Você abre o seu microfone e, por favor, você tem a palavra. É importante abrir o microfone. É um prazer, né, estar aqui conversando sobre um assunto não sei se tão novo, é novo com o conceito de metaverso, mas algumas experiências já vinham acontecendo há bastante tempo, né? E nós estamos ainda muito aí perguntando como é que está o mercado, muito no campo ainda das experiências, né? Para a educação à distância, eu vejo, sim, o metaverso como uma oportunidade de engajamento, porque uma coisa que se sente muita falta na educação à distância é o engajamento das pessoas, porque a gente trabalha um digital um pouco amplo, um pouco longe, né? Então, falta experiências. E já se falava bastante, e se fala ainda, em metodologias ativas, né? Que eu vejo que o metaverso vai auxiliar muito a implementar muito melhor essas metodologias ativas, né? E todo esse trabalho de engajamento com gamificação. Então, o que está se falando? Se faz gamificações de vários tipos. Então, se faz aquelas menos complexas e as mais complexas, as mais imersivas. Aí a gente está falando, né? Quando fala em metaverso, do Roblox, de outros jogos, né? Que o aluno, ou no caso, as pessoas se sentem envolvidas, participando e até confundem o mundo físico com o digital. Eu não gosto muito de falar real, porque eu vejo que o digital é real, né? E não irreal. Então, eu gosto de trabalhar essa questão da integração do digital com o físico, né? E aí a gente já sabe que já temos até salas de aula acontecendo no Roblox, né? Imitando ali a questão do jogo, e vem as atividades, e a gente sabe a riqueza que é possível fazer. Há bastante tempo, nós fizemos na ABED, né? Participo da ABED, eu fui diretora da ABED, a gente está sempre ali junto, trabalhando todas essas questões, Associação Brasileira de Educação à Distância.
E nós fizemos, na época lá do Second Life, nós inventamos alguns, né, pesquisadores e pessoal assim que é mais voltado para a tecnologia na educação, inventamos um seminário no Second Life, né? Fizemos todo o espaço no Second Life, criamos o ambiente do seminário e as palestras, e as pessoas deram palestras. Passamos um sábado e domingo num seminário, tendo palestras com os palestrantes colegas e abordando vários temas importantes para a educação à distância. Então, acho que já foi uma experiência lá atrás, né? Bem longe ainda de ser tudo isso que é o potencial do metaverso, que a gente sabe que cada vez mais, né, tem os hologramas, tem as realidades virtuais, cada vez mais acoplando tecnologia juntas, né, porque a gente está vendo as tecnologias muito separadas, cada tecnologia tem uma função, e agora a gente vê com o metaverso que nós estamos unindo essas tecnologias todas, né? E aí eu trago também a questão da tecnologia educacional, trazendo para o mundo educacional, não só no EAD, mas também no presencial, porque o que nós estamos percebendo, né, é que cada vez mais as pessoas estão tecnológicas, estão inseridas nesse mundo tecnológico e cada vez mais estão sentindo falta da escola, entre aspas, da educação, trazer esse mundo para a realidade. Por quê? Do dia a dia escolar. Por quê? Porque o que a gente vê é que cada vez mais os ambientes profissionais e sociais estão usando as tecnologias, estão usando o metaverso, né? E os pesquisadores, os estudiosos falam que em 2025, 2026, todas as pessoas estarão pelo menos uma hora envolvidas no metaverso. Então, a gente fala lá em 2030, né? Tem várias pesquisas que o metaverso estará realmente, vamos dizer, consolidado, mas nós já temos algumas experiências, né? Iniciais, claro, e a gente vê assim, um movimento das instituições percebendo essa necessidade, até porque nós estamos preparando as pessoas para o mundo do trabalho. E como elas não podem, né, não participar, elas precisam participar desse mundo tecnológico, dessas experiências, né? E quando se fala em mundo tecnológico, também se fala, porque se fala muito em competências, e aí essas competências educacionais, elas trazem também questões desse mundo tecnológico, né? Porque quando eu falo de competências, eu falo não só do saber, mas do saber fazer, o transitar. Então, não basta eu saber que existem tecnologias, mas eu preciso transitar e saber usar essas tecnologias. E existem os valores também que fazem parte das competências, né? E aí vem toda uma questão ética, também nesses mundos, aí vem novas funções e novos trabalhos, né, até de segurança da informação e segurança nesses trabalhos, nesse ambiente. Então, é uma revolução no modo das pessoas entenderem e verem a educação e o mundo, né? Porque o mundo, a educação, ela, infelizmente, não gosto muito de falar isso, mas geralmente ela está a reboque, então ela vai assim meio que atrás, né? Então, o mundo do trabalho já está lá, o social já está lá, e a educação está aqui meio que patinando, buscando alternativas para chegar perto, e aí nem sempre ela é atrativa para os jovens, para os alunos, né? E nem sempre os professores estão preparados para atuarem nesse mundo. Então, quando nós começamos com a educação à distância, eu não posso falar ali igual o Anders, né, que diz assim, que é jovem e viu as coisas assim, pulsando, né? Eu vivi um mundo atecnológico, digamos, que não tinha tecnologia, mas também já me esqueci dele, porque eu já virei o quê? Uma viciada na tecnologia. A tecnologia passa a fazer parte do mundo, né, nosso. Nós que já temos mais idade, já passa a fazer parte, imagina os nativos digitais, né? Então, eles precisam ter isso na vida, no dia a dia e na escola, na educação. Quando eu falo escola, eu não estou falando do presencial ou do EAD. Eu já estou misturando as coisas também. Estou falando da educação como um todo. E aí, como os professores são pessoas, né, que já têm 30 ou um pouco mais, elas já não viveram tantas coisas, a sua forma de educação já não foi tão moderna ou tão tecnológica como hoje as crianças estão acostumadas, os jovens estão acostumados. E aí a gente vê que muitos professores ainda reclamam de levar o celular para a escola quando se está falando em tecnologia educacional, em metaverso. E aí nós temos gente dizendo que
o celular atrapalha, que essas crianças estão fora da realidade, porque é muito comum ouvir, né? Esses pré-adolescentes hoje entre 10 e 14, eles vivem nos jogos, eles vivem no mundo digital, eles compram moedas digitais, que tem toda uma integração com o mundo presencial e físico, porque, na verdade, essas moedas digitais são compradas com dinheiro, né, do mundo físico, com dinheiro físico, são compradas moedas virtuais que depois podem ser vendidas, ou tem as skins, as imagens, tudo que eles compram com dinheiro virtual. Esse dinheiro virtual foi comprado com dinheiro físico e que depois podem ser vendidos e transformados em dinheiro físico de novo, né? Então, existe todo esse mercado financeiro. Hoje, né, nós temos mais de 10 tipos de criptomoedas, que não deixa de ser metaverso também na área financeira. Então, não dá para dissociar a educação, né, de todo esse boom que está acontecendo em torno dos nossos alunos. E aí é muito comum dizer que esses jovens de 10 a 14 anos, alguns professores, né, comentam assim, que esses jovens estão fora da realidade. Por quê? Porque eles têm skins raras, eles falam muito nisso, né? Skins raras que valem 20 mil, 50 mil. Aí, quando eles falam em 20 mil, 50 mil, eles estão falando do mundo físico, eles estão falando de dinheiro de verdade. E aquilo que está lá é de verdade, entende? E aí, as pessoas que não viveram isso, que não nasceram nessa fase digital, passam a não entender muito. Então, é essa integração, né, que eu vejo do mundo digital com o mundo físico que faz com que nós, educadores, estejamos preparados para entender esse mundo e preparar esses jovens para esse mundo, porque a função dos educadores é essa, né? Preparar as pessoas para o mundo do trabalho, para o mundo social, para a sua cidadania. E como é que é essa cidadania no metaverso, né? Que ele vai fazer parte, que ele vai... Eu não vou nem explorar aqui tantas questões da tecnologia, porque eu sei que a Prisciana depois vai trazer as experiências, né, de práticas, né, do Senai, da educação profissional, o Pedro e o Anderson já trouxeram, mas agora, assim, como fica o papel dos educadores, né? Primeiro, até onde nós estamos, nós educadores, me incluo, né, preparados para esse mundo, e até onde nós sabemos como orientar, né, esses jovens que estão em formação nas nossas escolas, né, nos nossos cursos, seja à distância, sejam presenciais, como nós podemos orientá-los, né, em questão ética, porque a gente sabe que num mundo que tudo é possível, né, como fica a questão ética, a questão dos valores, né? Como que as escolas não precisam estar atentas para não perder o time, né? Porque nós precisamos preparar essas pessoas para o mundo do trabalho e nós precisamos implementar o quanto antes tecnologias e formas de trazer esses alunos para que eles gostem da escola, porque a escola está ficando uma coisa enfadonha, chata, onde as crianças já não querem tanto ir para a escola, questionam por que estão indo para a escola, porque a escola se tornou um lugar diferente do mundo que eles vivem. Não é mais o mundo que eles vivem que é diferente da escola, porque a escola está ficando um pouco à parte, né? Não estou falando de todas, a gente vê experiências, né? O próprio Edmilson me perguntou como é que estão as práticas. A gente vê algumas experiências, principalmente nos cursos profissionalizantes, mas eu me preocupo bastante com o ensino médio, com o fundamental, né? Como é que está essa nossa prática e essa nossa busca por gamificações, por jogos imersivos, por trazer a sala de aula, holografia, como é que está isso, né? Tanto do ponto de vista da escola para o aluno, quanto da preparação dos professores para trabalhar com essas questões, né? E aí eu também não coloco tanto educação à distância e presencial, eu coloco isso também como híbrido, né? Onde as pessoas estarão tanto no presencial quanto no EAD, enfim, eu acho que essas palavras têm que sair do nosso vocabulário, né? Porque educação é esse mundo que junta físico com digital, né? E que e pode usar essas tecnologias para aprimorar, para melhorar. E aí vem toda a questão da nossa capacitação como docentes, como educadores, né? E nos ambientarmos, porque isso é novo
para todo mundo, e aí eu vejo que existe aí a questão dos professores, dos educadores, se voltarem mais para essa tecnologia, buscar entender e trazer essas palavras, né, que a gente vê que existem várias palavras que não fazem mais parte do nosso vocabulário, tentar entendê-las e trazer para o nosso dia a dia, não só as palavras, mas as ações, as formas de trabalho. Então, eu vejo que é um desafio bastante grande para a educação, né? Para poder estar junto com as pessoas nesse social que já está acontecendo no metaverso, para esse lugar profissional que já está acontecendo, e a educação não ficar à parte. Eu vejo aí um chamado assim de alerta, né, para a educação, não só à distância, presencial também, né, voltada aí para essa questão das tecnologias e das possibilidades que são muitas. Acho que a realidade é essa, nós não temos como fugir e nem resistir, porque a área da educação, às vezes, é uma área um pouco resistente, né? Ela resiste bastante. Eu acho que nós temos mais é que tentar entender, né? E dar um passinho à frente, ou dois, o mais rápido possível, para poder, se não chegar junto, chegar próximo, né, e começar a implantar essas questões todas de uma forma efetiva para não ficarmos atrás, né, dos nossos... Sim, quem quer falar, fica à vontade, gente. O Tá, Anderson? não, o Anderson quer comentar alguma coisinha antes da fala da Prisciane, mas eu queria só dizer, o tempo já está correndo, o que existe? Você fala em preciso estar alertas, né? O que as instituições objetivamente têm que fazer? E a primeira coisa, emendando nisso, é ainda uma coisa muito longínqua por conta de custos? Olha, em questão de custos, aí nós vamos chegar numa questão. Depende, aí tem o depende. Depende do que eu vou fazer. Então, assim, o que nós encontramos hoje na educação? Nós encontramos algumas experiências que eu acho bem válidas, que não são tão caras, e existe, claro, uma tecnologia de ponta aí que tem algum custo, né? Mas existem também aquelas instituições que estão bastante acomodadas e que fazem as coisas bem dentro do tradicional e que acham que essa mudança, que essas inovações são coisas para o futuro, para muito distante, quando a gente vê que isso são coisas reais. Então, em termos de custos, existe sim investimentos, né, que são necessários, mas nós podemos fazer algumas coisas que não fique lá, não estou lá no metaverso ainda, mas já estou fazendo alguns formatos, né? Como eu falo de metodologias ativas, atividades engajadoras que podem acontecer no ambiente digital, misturado com o presencial, que podem começar a mexer, né, com tanto os professores quanto os alunos, principalmente com os professores, entende? Não sei se eu respondi, Edmilson. Não, respondeu. Eu acho que é um processo, não é nada, não Isso, dá para mergulhar e cair direto já nele, né? exatamente. É o que você está dizendo. É. O Anderson quer fazer talvez a gente pudesse fazer o seguinte: a Prisciane faz a fala dela, Anderson, aí você comenta aquela questão que você queria sobre a Margarete. A Prisciane é engenheira, né? Ela atuou muitos anos, 12 anos, em educação profissionalizante. Então, ela pode trazer para nós uma experiência de uma área fundamental. Ela trabalhou no Sistema S, né, que investe muito nas questões, é um modelo no mundo todo hoje, é o maior formador de mão de obra da ensino profissionalizante no mundo, é o Sistema S. Então, Cristiane Costa, boa tarde, obrigado pela sua presença, e conta para a gente um pouquinho, para depois a gente comentar rapidamente os pontos levantados aí. Obrigado. Perfeito. Fala, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando, né, sobre um tema tão, né, presente no mundo, no nosso mundo agora, né, que é o metaverso, tá? Bom, ao longo desses anos aí que eu atuei, tá, com educação no Brasil e também no trabalho feito em outros países, tá, em competições mundiais de profissões, eu acho que uma reflexão que sempre vinha à minha cabeça era como preparar o meu aluno para os desafios do mercado de trabalho, sendo que o mercado de trabalho eu chamo ele de metamorfose ambulante, porque ele muda a cada momento, então eu sempre tenho novos desafios, e aí que entra, né, a importância, né, das práticas profissionais, do famoso mão na massa, né.
Então, ok, eu entendo que eu preciso ter as práticas profissionais. Eu tenho os meus laboratórios, mas muitas pessoas falam assim, mas no laboratório tudo funciona. Ok, mas como que eu posso trazer, então, a minha realidade para dentro do laboratório? Então, entrando no contexto de metaverso, tipo, essa minha indagação, ela mudou um pouco. Ela mudou para como o metaverso pode ajudar a qualificar os meus alunos aplicando situações reais. Ou seja, eu já começo a fazer essa aplicação, né? Eu começo a qualificar melhor os meus alunos. E aí eu gostaria de compartilhar com você, tá? Com vocês 2 cases, tá? Mundiais aí de metaverso e também alguns casos de uso. Inclusive, né, foi falado bastante aqui sobre a área de saúde. Esses 2 cases, tá? Que eles já estão sendo aplicados em universidades, ambos são da área de saúde. E a gente sabe que a área de saúde, o insumo da área de saúde é o corpo humano. A área de saúde, ela trabalha com vida, né? Então, a qualificação adequada desses alunos é de grande valia, né? Ter o quê? As práticas profissionais nos cenários mais realistas possíveis. Porque a gente não pode ter o erro, né? Quando trata-se, né, do corpo humano. E o primeiro caso, tá? Eu gostaria de compartilhar é que na Universidade de Miami, tá? Já está sendo feita a aplicação da tecnologia para treinar socorristas. Como que eles fizeram isso, né? Os instrutores, os professores, eles utilizam uma aplicação com realidade virtual, com realidade estendida, aumentada, em que os alunos, né, eles vão praticar aqueles procedimentos como derrame, ataque cardíaco, entre outros, e um manequim, se eu não me engano, foi denominado como Harvey, acho que era esse o nome, e aí ele vai simular praticamente qualquer doença, né, utilizando ali os óculos, né, o fone, e aí o aluno ele vai conseguir diagnosticar e atender aquele paciente dentro um laboratório, mas trazendo o quê? Situações reais. E aí um outro caso que também é de saúde, tá? Na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, estudantes de medicina, eles já estão atendendo pacientes dentro do metaverso, né, em forma de holograma. Só para desmistificar, holograma é aquela, tipo, uma fotografia tridimensional, tá? E aí, basicamente, os alunos, eles são apresentados a pacientes, tá? Nesse mundo virtual, enquanto eles estão ocupando um consultório ali ao lado dos seus professores, né, para que eles possam ser orientados e acompanhados, obviamente. E essa aplicação ela vai permitir que esses alunos encontrem ali naqueles hologramas, que são os pacientes, né, algumas, acho que condições respiratórias, como asma, enfim, pneumonia. Mas o mais interessante de uma aplicação como essa, tá, de uma prática profissional dentro de uma universidade de medicina, é que os alunos, eles estão atendendo o holograma, mas só que, dependendo de como eles atenderam aquele caso, eles vão ver as consequências das intervenções. Ou seja, será que eu decidi certo? Será que eu fiz a aplicação correta do meu conhecimento teórico? E aí eles conseguem ter a consequência ali da intervenção, seja positiva ou seja negativa, que obviamente vai facilitar o aprendizado ali daquele aluno. E aí a gente começa até a falar sobre uma questão muito delicada, que é chamada de sustentabilidade. Para essa universidade específica, eles contratavam atores, né, para poder fazer esse papel, né, eu estou com falta de ar e etc. E com essa tecnologia, com essa aplicação, eles tiveram aí uma redução de custos, tá, desse caso específico. Achei bem interessante, gostaria de compartilhar, né. E aí a gente começa a refletir, né? Então é loucura a gente imaginar um curso da área de saúde ou qualquer outro no formato de ensino híbrido, que nem a Margareth estava falando, acho que não existe o EAD, o híbrido, o presencial. Existe que daqui a um tempo essas realidades elas vão estar realmente misturadas. Até porque o metaverso, com o metaverso, né, com essa tecnologia, vai ser possível ter situações tão realistas quanto a própria realidade. E claro que uma não vai excluir a outra. Né? Eu posso ter a minha prática presencial, mas eu também posso estar praticando dentro dos meus laboratórios virtuais, dentro do meu metaverso, e tendo aquela imersão, né? E aí, o que eu gostaria também de falar é que se a gente pega aí um curso de saúde, por exemplo, tá? E aí, posso imaginar ele no ensino híbrido? Sim, você pode. Imagina um aluno, ele está na casa dele, ele já assistiu a aula teórica dele, ele quer fazer a prática profissional daquela aula.
coloca o óculos dele, ele vai ser, que nem acho que foi o Pedro, se não me engano, que utilizou, foi o Anders, transportado para aquele mundo, onde vai ter o corpo humano ali, onde ele pode analisar de maneira muito similar à realidade. E além disso, se a gente também já foi citado aqui, nos tempos de pandemia, eu lendo alguns artigos, né, eu identifiquei que alguns países, algumas escolas, né, na Ásia, o que eles fizeram? Durante os tempos de pandemia, eles utilizaram o quê? Realidade virtual para poder aproximar os seus alunos da escola, né? Eles tinham um ambiente que era muito similar à escola, aqueles alunos estavam ali, e depois isso foi migrado para o quê? Para o metaverso, onde você tem o quê? Compartilhamento de um espaço, ou seja, você tem interatividade com o teu professor. Eu achei muito interessante esse caso, porque já foi até citado aqui, poxa, mas as escolas estão utilizando isso. Em outros lugares do mundo, eu acho que cada país, né, tem sua particularidade e tem outros que já estão com a familiaridade muito maior em relação a essa tecnologia. E aí, só para concluir aqui a minha fala, tá? É uma opinião minha, eu acredito aí que o metaverso ele pode dar um grande salto, né, no processo de ensino-aprendizagem, na qualificação da mão de obra, ele pode estar aprimorando cada vez mais essas práticas profissionais, preparando os nossos alunos para os diversos desafios que eles vão encontrar. Tem gente que fala, mas o aluno só vai estar pronto dentro do mercado de trabalho, mas e se a gente puder adiantar algumas dessas situações para qualificar cada vez melhor, né, esses alunos? E aí, eu citei aqui alguns casos de uso, né? Mas independente do caso de uso, eu acho que as possibilidades são infinitas, tá? Seja na engenharia civil, criando ambientes, seja na história, que nem o Anders mostrou, né? Visitando lugares antigos, a Roma antiga. Imagina, né? Você poder vivenciar aquela experiência de um lugar que está do outro lado do mundo. Seja na engenharia de produção, você pisando no chão de fábrica, entendendo como é o processo fabril, sem ter que ir até aquela fábrica no primeiro momento, tá? Então, eu imagino aí, tem uma expectativa, né, que com a participação, a adoção dessa tecnologia, o mundo vai poder explorar mais e mais casos de uso aí para a educação. Esses foram só alguns, né, que eu tive a oportunidade aí de citar. Obrigado, Cristiane Costa. Bom, estamos com um pouquinho de tempo, o Anderson tem uma observação a fazer sobre o comentário da Margarete. Você quer falar, Anderson? Foi ótimo esperar um pouco também, segurar a ansiedade, porque o que a Prisciane trouxe tem tudo a ver também, né? Mas eu ia fazer primeiro um paralelo, né, da educação com a saúde, que existe uma visão nova sobre a saúde, né, pensando em hospital, que a saúde não vai ser mais feita de forma pontual, reativa, né, e tamanho único. Então, não é porque a pessoa teve um piripaque, ela foi para o hospital, ela é tratada e volta para casa, né? Então, a perspectiva de um cuidado contínuo, né? Você, através do digital, conseguir acompanhar a pessoa quando ela não está dentro do serviço, né? E aí eu acho que isso se aplica muito bem no contexto da educação também, né? Porque a educação, ela é um processo contínuo, independente da gente querer ou não, né? Mas aí é uma oportunidade de você ter, digamos, interligar, né, o espaço dentro da escola com outros espaços, né? Então, eu vejo um paralelo muito interessante como uma tendência, né? Legal. E diga aí, eu ia voltar também que eu peguei a transição, né, assim, dos professores que falavam, mas você não vai andar com uma calculadora no bolso o tempo todo, né? E aí, tipo, 2 anos depois estava todo mundo com o celular no bolso, né? E então o que eu percebi também, o processo dos professores, eles mudaram um pouco dessa percepção de falar, não, a internet não é para nós, mas eles se tornaram curadores do conteúdo da internet, né? Ajudam a trazer o que realmente é legal e ensinam os alunos como navegar nesse espaço, então procurar fontes que sejam verdadeiras, né? Não cair em fake news, ou enfim, não ir atrás de informação falsa, conferir as informações. Então, acho que talvez o processo do professor, né, nesse novo contexto também seja de entender a tecnologia e as dificuldades e as potencialidades dela, né? Legal. Bom, a gente está concluindo o nosso tempo, então eu queria só uma conclusão, uma despedida e uma avaliação rápida de 1 minuto do Pedro e de 1 minuto da Margarete, para a gente concluir. A gente ficaria aqui horas falando, mas, infelizmente, o tempo é delimitado. Vamos lá, Pedro, por favor. Bom, então, finalizando, né, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, Edmilson. Com certeza, estar junto aí, ouvindo a Margarete, o Anders e a Prisciane, me enriqueceram muito e tenho certeza que vai enriquecer muitas pessoas que estão nos ouvindo.
cada um com as suas perspectivas, com as suas reflexões, com seus conhecimentos e com as suas experiências, né? Espero ter contribuído aí com todos, né? E colocar também à disposição, caso precisem, né? Com certeza, ser docente, estar à disposição, né? E muitas vezes eu ouvi ontem de um professor que é muito difícil nós aprendermos e estudarmos, mas é mais difícil ainda quando nós temos o papel de compartilhar e repassar o conhecimento, né, a qual nós temos. Então, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Margarete, agora as suas considerações finais em 1 minuto. Obrigada também pela oportunidade, né? Muito bom, né, estar aqui nesse espaço conversando sobre essas questões, né, que hoje estão fazendo tantas reflexões, tantos pensamentos, e a equipe aqui que trabalhou, e eu sei que é uma questão que os educadores, né, estão de uma forma bastante complexa, percebendo, né, esse dia a dia, essa complexidade do que é até a educação à distância e presencial, que parece que é algo assim que até banal, que já existe há tanto tempo, mas tudo isso, né, vai ser impactado por essa questão do metaverso, como a Prisciane falou ali, né? Então, também tive bastante experiência no Senai, algumas tecnologias já eram aí experimentais, né, há muito tempo, e hoje a gente vê que são realidades. Então, assim, nós passamos por isso, né? É a questão de dar o primeiro passo, de experimentar, de buscar alternativas, e aos poucos ir aperfeiçoando essa nossa prática educacional, essas nossas inovações, né, no mundo da educação e do trabalho, e observar os nossos jovens, né, porque às vezes a gente acha que eles é que estão à parte, quando na verdade nós é que estamos à parte. Isso é que eu chamo muito a atenção, porque por mais que a gente perceba colégios que se dizem modernos e inovadores, às vezes a gente vê discursos que não condizem com a realidade, né, que ainda trazem essas vontades e essas vivências dos alunos como algo inadequado, quando, na verdade, a escola é que está inadequada a essa realidade. Então, isso eu acho que é a grande reflexão assim, dessa mudança necessária e urgente, né, do pensamento e da colocação dos nossos profissionais da educação. Quanto antes, melhor, porque estamos ficando para trás. Muito obrigado, foi um aprendizado enorme para todos nós, tenho certeza. E para quem quiser saber mais sobre ensino superior, é www.revistaensinosuperior.com.br, que agradece a quem está nos assistindo e agradece aos participantes. Uma boa tarde e um abraço. Grande abraço, foi um prazer. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado.